Na Bíblia, poucas pessoas gozaram de um privilégio de estar a sós com Jesus. Pouquíssimas passagens bíblicas nos mostram que até mesmo os discípulos conseguiam estar com ele em momentos particulares, onde era só Jesus e o indivíduo. Jesus estava sempre envolto em muita gente, ao redor de muita gente, sempre muito ocupado. Havia muitas demandas, né? Até os 30 anos, enquanto ele vivia uma vida ordinária, comum. Mas quando ele começa a mostrar quem ele é, quando o extraordinário começa a fazer parte de sua vida, ele já não consegue mais muitos momentos de tranquilidade. Você vê que quando ele quer ficar a sós, ele precisa se retirar para um monte, ele precisa criar um ambiente pouco interessante para as pessoas, que não seja muito confortável para essas pessoas. Por que é que ele se isolava? Porque o monte era mais poderoso? Não. Por que é que ele ia orar na madrugada? Porque quando ele fazia assim, diminuía a intenção das pessoas de acompanhá-lo. Porque era madrugada, era perigoso lidar com algum animal selvagem, era muito frio a madrugada normalmente. Então, ele tomava algumas decisões muito simples para buscar ficar sozinho. Mas todas as vezes que ele vinha para os lugarejos, para as pequenas cidades, inevitavelmente ele estava envolto nas multidões. Ou seja, pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de estar face a face com Jesus sozinhas. E hoje eu quero mostrar para vocês duas dessas passagens, só para que possamos refletir um pouco sobre elas. Dois encontros, uma mulher e um homem. Meu propósito é trazer uma visão universal, é mostrar que para Deus, todos nós, independente de homens ou de mulheres, receberemos dele a mesma oportunidade de mudarmos de vida. Eu tenho mostrado sempre para a igreja que desde o Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, quando os dois cometem erros e cada um, certo, se tornam responsáveis por Deus de seus erros. Deus está falando de igualdade. Quando olho para um pouquinho mais à frente no Gênesis e vejo a hora da instituição da oferta, eu vejo duas pessoas ofertando, Caim e Abel. Olhamos um pouco mais à frente, nós vamos ver as oportunidades sendo concedidas de forma igualitária. Você olha para a cruz do Calvário e o que você vê? Duas pessoas. O que você vê no centro? O Salvador. O que ele pode? Salvar as duas. O que ele faz? Salva uma. E por que ele salva uma? Porque a outra não tem muito interesse em vida eterna. O que a outra quer é descer do madeiro e continuar sua vida. Ele não consegue entender. Não era maldade do ladrão da esquerda. Ele simplesmente não conseguiu compreender a proposta que lhe estava sendo oferecida. Mas ela estava sendo oferecida. Quando nós olhamos para isso, é importante enxergarmos que Deus nos concede oportunidade. O grande problema é que a sua história não começou em você. Ela pode ter começado, e certamente começou, no seu pai, no seu avô, no seu bisavô. Então tem muitas pessoas que tomaram decisões anterior a você. E essas decisões, talvez, elas não foram compatíveis com a pessoa que está do seu lado. Então hoje você pode ver alguém que parece ter mais vantagens do que você na vida. Mora numa casa melhor, já pode andar num carro, tem um posicionamento intelectual melhor,
pode usufruir de algumas coisas que quando você olha, você diz, poxa, mas não é certo isso que eu estou vivendo. Poxa, hoje eu moro numa comunidade carente, numa palafita, e o fulano pode morar numa Alphaville. Beleza, legal, você tem total razão. Mas vamos buscar um pouco atrás, 2 ou 3 gerações, e vamos descobrir de onde é que os bisavós daquele que estão ali no Alphaville vieram. Às vezes da mesma cidade que veio seu bisavô.